Mateus capítulo 24, a partir do verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É comum as pessoas no mundo tratar o contexto do dilúvio como uma historinha infantil. E isso daí, é claro que fariam isso porque o dilúvio ele traz o juízo. As evidências do dilúvio, que são inúmeras, elas mostram que o juízo trouxe um dilúvio. Deus resolveu dar cabo de toda a carne que havia na terra. Então, esse texto de Mateus 24, Jesus faz uma comparação com os dias de Noé. E eu fiz aqui algumas observações. Quem fez a comparação foi o próprio Cristo. Então, é com esta sociedade pré-diluviana que nós temos que comparar com a nossa. No dispensacionalismo bíblico, nós entendemos que a igreja de Laodiceia é o último estágio da igreja na Terra. Pelo menos é muito parecida. Uma igreja que ela é materialista, né? Então nós vamos ver aqui em algumas observações. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que seriam poucos salvos. No período de Noé foram 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. 8 pessoas. Jesus não está dizendo que 8 pessoas serão salvas. Mas a proporção de salvos, veja bem, a igreja, ela nasce ali em Atos 2, né? A promessa em Mateus 16 a 18, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Neste ajuntamento estão os santos do Antigo Testamento, em que, quando por ocasião do arrebatamento da igreja, haverá ressurreição. E os vivos, os que ficarem, serão arrebatados. A proporção dos vivos que serão arrebatados vai ser muito pouca. Agora, a proporção da igreja, no seu contexto que abrange, né, a Assembleia dos Santos, ela vai ser muito grande. Mas dos últimos dias, a comparação que Jesus fez foi com os dias de Noé. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. A única igreja das cartas, dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, em que Cristo está batendo a porta, porque Cristo está fora, as únicas que não tiveram repreensões foram Esmirna e Filadélfia. As outras tiveram. A única que Jesus está fora, eis que estou à porta e bato, é Laodiceia. É uma igreja que a palavra de Deus não está nos púlpitos. O que nós vemos hoje é isto. A palavra de Deus não está nos púlpitos. Isso é uma tristeza muito grande. Dói o nosso coração, né? Mas existem cristãos sinceros, graças a Deus por isso. A segunda observação é que eles seriam indiferentes, né, com relação ao que é espiritual. Olha o que o texto diz aqui. Quando veio o dilúvio, eles não perceberam, né, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Nós vemos que o que mais caracteriza hoje a não frutificação e a não santificação que os cristãos deveriam andar nas obras que Deus preparou, no caminho de santidade, em vigilância, obedecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus para aplicar a vontade de Deus nas suas vidas, o que impede, porque somente 2 sementes começaram a produzir frutos. Aqui caiu num coração que realmente recebeu e, portanto, estava vivendo a prática, né? Não sendo somente ouvinte da palavra, mas praticante. Foi o que Tiago fala no capítulo 1, né, versos 19 a 27, e no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala que nem todo aquele que o chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, né? Depois de haver descumprido a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa, Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, que já são pessoas que foram eleitas pela fé em Cristo,
no recebimento da graça, né? E entraram na eleição que está em Cristo, na nova vida, na nova natureza. Então esses andam na vontade de Deus. Essa semente caiu nesse coração e frutificou a 100, a 60 e a 30 por um. A outra que começou a frutificar e foi abafada e foi impedida por duas coisas: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então nós vemos que isso caracteriza muito a igreja de hoje, né? É uma igreja que é amiga do mundo e ela se constitui então inimiga de Deus. Nós nunca vimos na história da igreja de Cristo, porque existe um fator diferente, né? É distinto você ir buscar as pessoas. Quando Deus manda Moisés voltar ao Egito, não foi para ficar no Egito, foi para buscar o povo. A igreja de hoje não, ela está fazendo amizades. Ela não só está fixando amizades, como ela está trazendo para dentro da igreja, não pessoas para se converterem e se submeterem ao evangelho e à santa vontade de Deus, mas as pessoas estão ditando regras dentro da igreja. Então a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Eles estão indiferentes, a pregação não está causando conversão, porque na realidade não tem pregação, né? Eles estão ouvindo que vão ficar ricos, eles estão ouvindo que eles vão ter tudo aquilo que eles querem. Eles não estão ouvindo que dia a dia nós temos que tomar a cruz, seguir a Cristo e negar a nós mesmos. Eles não estão ouvindo isso. Eles não estão ouvindo que é natural que aqueles que estão de fato na nova vida em Cristo, na nova natureza espiritual, então agora eles vão viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não, eles estão indiferentes, mas estão ligados ao mundo, né? A terceira observação é que eles são egoístas. Gênesis capítulo 6, verso 5, a palavra diz que o pensamento e a imaginação do homem era mal continuamente perante Deus. Eles não obedeciam, eles não queriam saber da vontade de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Noé passa de 100 a 120 anos, né, de acordo com estudos de teólogos sérios, pelo menos 100 anos, Noé passa pregando. A palavra é clara, né, ao dizer que Noé era pregoeiro da justiça. E nós vemos nos dias atuais, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo mostrando que os últimos dias seriam difíceis, trabalhosos, é muita confusão, é muita gente fraca emocionalmente, que deturpam a verdade, mas que querem a aclamação. Eles estão reclamando o seu ego, né? Que é o que iria caracterizar ali os capítulos 3 a 11 do Gênesis, né? Que seriam os primórdios, o homem, o ser humano no centro das atenções. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta, no capítulo 3, versos 1 a 4, a Timóteo, que eles seriam mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. E a fé em Deus, então, seria praticamente inexistente, assim como foi nos dias de Noé, 8 pessoas. Aí você acha que era pouquinha gente que tinha na sociedade pré-diluviana? A estimativa era de 700 milhões, presta atenção, 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. 8 entraram na arca. 8 entraram na arca. Não adianta a gente fazer conjectura, mas ia caber todo mundo na arca? E se houvesse arrependimento? Como houve em Nínive. Então não adianta a gente fazer conjectura. O interessante é que Noé prega. 8 pessoas entram na arca. Jesus diz que não perceberam. Por que não perceberam? Porque estavam indiferentes, eram egoístas. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não se preocupavam com a vontade de Deus ou consultar a Deus, mas faziam a sua própria vontade. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versos 17 e 19, que eles vivem na vaidade dos próprios pensamentos. E Paulo diz assim: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Eles estão obscurecidos nos seus raciocínios. E o próprio Deus entrega essas pessoas a isso. E é claro que depois, quando vier o juízo, eles não vão perceber, né, o que vai acontecer. A quarta observação é que eles são materialistas. No capítulo 3 do Apocalipse, né, quando Jesus fala à igreja, essa igreja aí de Laodiceia, no verso 17 ela diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E depois Jesus vai falar que é uma igreja miserável, pobre, cega, né, nua nas suas vestes espirituais, porque não está praticando a palavra de Deus.
não está andando nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, né? Então Jesus fala: aconselho-te que de mim compre ouro refinado, colírio para que veja, vestes para que seja coberta a vergonha da tua nudez, na nudez espiritual, porque era para estar andando nas obras de Deus e, portanto, não estão sendo tecidas as vestes espirituais de Apocalipse capítulo 19, verso 7 e 8, que o vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, branco, é a prática da palavra de Deus, né? São os atos de justiça dos santos. Além de praticar a palavra de Deus, é manter as suas vestes limpas, como os de Sardes, né? Que não contaminaram as suas vestiduras, não retrocederam na sua caminhada cristã, mas continuaram se santificando, continuaram se separando do mundo, congregando, buscando a Deus, assistindo, servindo a Deus e aos homens, socorrendo os necessitados, evangelizando. Não parou. Esses não contaminam as suas vestiduras. A igreja de hoje não, ela é materialista, assim como os da sociedade pré-diluviana. Engana-se quem pensa que os da sociedade pré-diluviana não tinham bens materiais. Nós temos Jabal, Jubal e Tubal-Caim, o pai da agronomia, o pai do entretenimento, através dos instrumentos musicais, e o pai da metalurgia. Eram pessoas que tinham suas posses, né? Como eu mencionei, 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Não quiseram entrar na arca, né? Eles rejeitam entrar na arca, por quê? Eles vão largar tudo que tem? Só porque tem um homem aí falando que vai cair um dilúvio e vai cobrir 15 côvados, os montes mais altos da terra, e vai destruir toda a raça humana? Assim como a igreja tem pregado, né? Em 1 Coríntios 15, 29, essas pessoas têm feito a si mesmas os mais miseráveis, porque estão estabelecendo as suas vidas aqui, né? A quinta observação é uma continuidade disso. Eles não estavam dispostos a ouvir a verdade. Em Gênesis, nós vemos o relato de Noé. Noé, ele ouve a palavra de Deus e diz assim no versículo, capítulo 6, verso 22, diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que lhe a tudo que Deus lhe ordenara. No versículo 5 do capítulo 7 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. No versículo 9 diz: entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. No versículo 16 diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe ordenara. Em contrapartida, nós vemos o mundo e uma igreja aliada com o mundo, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que Cristo está fora, uma igreja morna, uma igreja indiferente com as Escrituras. No capítulo 2, no verso 5, né, de 2 Pedro, a palavra diz que Noé era pregoeiro da justiça, e Deus preservou Noé por causa de sua obediência. Ele estava disposto. Nós temos que estar dispostos a aguardar a bendita esperança e a permanecermos na palavra de Deus, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4, já falando da igreja, nós vemos que muitos se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eles se recusam. O apóstolo Paulo diz que eles sentem coceiras nos ouvidos quando uma pregação verdadeiramente é bíblica. Uma igreja não enche, um local de culto não enche quando você está pregando Bíblia 100%. E nós temos que dar glórias a Deus, todos os pastores sérios, pastores que não se renderam, que não mercadejaram as Escrituras, de acordo com o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, sendo o bom perfume de Cristo, e por onde quer que nós vamos, nós exalamos a fragrância do seu conhecimento. Para nós, cheiro, perfume de vida, que alcança os outros, assim como Maria quebra o perfume ali nos pés de Cristo e enche toda a casa, todos são atingidos por aquela fragrância maravilhosa a partir do toque no corpo do Senhor. E nós vemos que todos foram alcançados. Assim é a nossa vida. Mas muitos não querem, estão rejeitando entrar na nossa arca da salvação, assim como a sociedade pré-diluviana rejeitou a pregação de Noé. No próximo vídeo, senão vai ficar muito comprido, nós vamos falar quem vai subir e fazer uma comparação da entrada de Noé na arca
a arca flutuando, né, subindo as alturas, Deus fechando a porta com relação ao arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe.